e retornou para lá, dando para nós a direção, nos ensinando que é possível voltar para lá, é possível vir aqui e voltar para lá. E Jesus fez essa trajetória, e a nossa trajetória também não será diferente, embora não suportaríamos a pressão que Jesus suportou para não voltar para lá, porque se Jesus não voltasse, ele não seria o nosso Salvador, não teríamos um Salvador e estávamos fadados ao fracasso, ou a condenação ainda era iminente sobre nós. Paulo escreveu na sua palavra, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quer dizer, eu sempre falo isso aqui e vou sempre falar quando o Espírito Santo me der a direção ou a minha pregação estiver dentro desse contexto. Então, nós observamos que em todo tempo da humanidade, que existiu a humanidade, o diabo ele sempre lutou para atrapalhar um projeto ou o plano de Deus na vida do ser humano, tentando roubar aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus nos deu antecipadamente. Por que eu digo antecipadamente? Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Quer dizer que todas elas nós já fomos abençoados. É uma questão de acharmos o caminho da bênção. Nós tivemos aqui um testemunho do nosso irmão Anderson, dizendo que o médico deu para ele uma orientação e ele seguiu a orientação e foi abençoado, né? Eu sempre prego para esta igreja dizendo assim, que Deus não age a nosso favor, Deus reage, porque Ele já agiu, agora é o tempo dele reagir, porque a ação é de Deus e a reação é nossa. Pastor, mas e se eu ficar só com a ação de Deus? Vamos perder a oportunidade de voltar ou não acharemos o caminho, porque Deus agiu trazendo Jesus para cá, trazendo o plano salvífico para cá, trazendo a direção para mim. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus veio aqui ensinar para mim, para você, para nós, para todo ser humano, que é possível restabelecer essa comunhão com Deus aqui e depois passar uma eternidade no céu com Ele. Porque sem antes Jesus restabelecer esta comunhão do homem para com Deus outra vez, será impossível passar uma eternidade junto com alguém que a comunhão não foi restabelecida. Então o plano de Deus com a vinda de Cristo Jesus para cá é restabelecer a comunhão do homem para com Deus. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Comunhão que o inimigo roubou de nós lá no princípio, lá no Éden. Todos nós sabemos e já até preguei aqui a respeito disso. E até hoje o inimigo ele tenta roubar esta comunhão que faz tão bem ao homem e que o homem necessita tanto dela. Quando nós lemos no capítulo 3 de Gênesis, que eu queria ler com vocês, uma coisa interessante que eu quero trazer minha pregação baseado nesse texto. Aleluia. Louvamos a Deus pelo trabalho de ontem ali no Santa Rosa. Pessoal que foram ali, as mulheres principalmente, né? Uns varão que tiveram ali também. Tivemos ali a falta de muitos, mas era para estar quem estava lá. E louvado seja Deus pela vida de todos vocês. E no capítulo
de número 3 de Gênesis, verso 1, vai contar o princípio da história da humanidade, que diz: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Ponto, né? Então ela está afirmando. É ou não é? Então quer dizer que a serpente sabia o que Deus tinha dito. Sabia ou não? Sabia. Quer dizer que ele sabia do plano de Deus para Eva e também para Adão. Sabia ou não sabia? Porque ele revela aqui. Então quer dizer que o inimigo sabe também dos planos de Deus para a sua vida, inclusive o plano de salvação, que é o maior de todos os planos. Pedro, quando chega a uma certa distância de caminhada com Cristo, ele teve talvez uma curiosidade e pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que teremos em troca? E Jesus disse: terás 100 vezes nessa vida. Amém? Então quer dizer, 100 vezes nessa vida está incluído tudo de bom que Deus preparou. Tudo de bom, tudo do melhor. 100 vezes nessa vida, e no final, a vida eterna. Amém? Completa o pacote. Os 100 vezes dessa vida não se compara à vida eterna que o Senhor Jesus preparou para nós. Porque o que nos valeria desfrutar de uma vida regalada nesta terra e passar uma vida eterna toda de sofrimento? Qual seria o lucro? Né? E aí observamos então, quero que você me ajude a pregar entendendo essa palavra junto comigo no texto. E ele diz assim: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Pula lá, por favor. E disse a mulher à serpente. Então Eva devolveu para ela a fala: do fruto da árvore do jardim comeremos. Ó, pula lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Então Eva também sabia. Sabia ou não? Sabia, porque está escrito aqui. Então Eva está dizendo para a serpente, que estava incorporada nela o próprio inimigo, diz para ela que já sabia que era para comer de todas as árvores, frutos e sementes plantadas no jardim, mas daquela que estava no meio, dessa não comereis, né? Aí diz que nem tocareis, para que não morrais. Então, eu quero trazer aqui uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto. A vida de Adão e Eva no jardim era a melhor do que você possa imaginar. Imagina você ter tudo sem precisar de trabalhar e ainda não conhecer o mal, só o bem. Era assim que vivia Eva e Adão, ou Adão e Eva, desfrutando de tudo que tinha no jardim e desfrutando da comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia,
Deus descia no jardim para conversar com Adão. Então era uma comunhão íntima, pai e filho. Era a forma que Deus tinha para orientar, conduzir, ensinar Adão. Aleluia. E eu costumo sempre dizer assim: quando tudo está muito bem, redobre a sua vigilância, porque o inimigo está talvez forjando um ataque ou algo para te frustrar ou para roubar aquela paz, aquela alegria ou a tua comunhão, que é a riqueza mais importante do homem para com Deus. Então veja bem, a conversa aqui revelou para nós que Eva sabia da situação, como também a serpente também sabia. E Eva sabia que não era para tocar naquela, de todas poderia, mas aquela que nela estava a morte, se tocasse, né? Não era para tocar, disse Deus, quando falou para Adão, e automaticamente Adão para Eva, e certamente também saberia a serpente. Significa que tudo aquilo que Deus ordenou ou ordenar para nós não fazer, existirá tanto quanto uma graça, uma proteção para quem obedecer, como também há uma desgraça para quem desobedecer. Enquanto Eva cuidou para obedecer, porque Eva e Adão viveram muito tempo no jardim em paz, desfrutando do melhor. Aleluia. E aí observamos que a serpente, olhando para aquilo, disse: olha, vou tentar atrapalhar esse negócio, porque está muito bom para eles. Eu sei que se eu induzir Eva a tocar ou fazer o que não é para fazer, eu sei que eu posso roubar esta bênção que o próprio Deus prometeu e executa na vida deles todo dia. Pula lá, por favor, querido. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer que todas as vezes que nós estivermos diante de uma possibilidade de obedecer o que Deus já falou para nós, e nós não obedecer, certamente eu estou cultivando a morte para a minha vida. Principalmente, ou primeiramente, morte à vida espiritual. Então, a serpente, quando trouxe para Eva essa possibilidade, ou essa inversão de valores, ou dizendo: não, Eva, Deus falou que se você tocar, ou se você comer do fruto, você vai morrer. Mas não vai não, boba, né? Vai não. Pode ir lá fazer o que Deus disse que não é para fazer. Vai ficar tudo bem com você. Ou quer dizer, você vai ficar melhor do que você está. E você sabe que eu vejo que até hoje isso acontece? Até hoje. Primeiro que fazer aquilo que Deus mandou fazer é mais difícil do que fazer aquilo que Ele não mandou. Quer dizer, obedecer é mais difícil do que desobedecer.
Aí observamos que primeiro de tudo, a serpente induz Eva a querer saber ou a descobrir o depois da ação. Então Eva, ela foi induzida pela serpente a não obedecer uma ordem de Deus, ou a desobedecer uma ordem de Deus. Então precisamos ter muito cuidado, porque geralmente, nos dias de hoje, essa serpente, a mais bela de todas as serpentes na época, aquela que tem o poder da persuasão, do convencimento, né? Que tem convencido muito crente hoje, que tem dito para o crente: não tem problema não, pode fazer aquilo que ele sabe que está escrito que não é para fazer. Não, mas não acontece nada não, vai ficar tudo bem. Porque às vezes você vê alguém que está roubando e está tudo bem com ele, alguém que anda na prostituição e está tudo bem com ele, alguém que nem é crente, que nem vem na igreja, mas está tudo bem com ele. Não é assim? A gente não vê um monte assim à nossa volta que aparentemente está tudo bem com ele. Meu Deus, mas eu luto para fazer tudo certo, é uma luta, uma dificuldade. Mas você olha para cá, olha para lá, olha para o teu vizinho compra carro, teu vizinho tem casa mobiliada, e aí o inimigo começa a cochichar dizendo: não, mas se eu fizer também o que ele faz, não vai acontecer nada comigo. Então há uma sedução nos últimos tempos, que se eu não ler a Bíblia não vai acontecer nada comigo, se eu não orar também, vai ser do mesmo jeito. É uma sedução para a gente não orar, uma sedução para a gente não congregar, para você trocar o culto por qualquer coisa, né? Há uma sedução diariamente na nossa vida, como também foi na vida de Eva. E essa sedução que aconteceu na vida de Eva foi simplesmente para bloquear uma relação que Eva tinha de intimidade com Deus. Aparentemente, quando você falta 1, 2, 3, 4 cultos, 5 cultos, parece que não está acontecendo nada com você, está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. E aí observamos que então a serpente disse à mulher, invertendo o que Deus falou. Quer dizer que o objetivo de Satanás na vida do crente é falar o contrário daquilo que Deus já falou. Presta bem atenção nisso. Se Deus falou que não é para fazer, o inimigo vai sempre tentar te seduzir, que você pode fazer e não vai acontecer nada contigo. Pula por 5, por favor. Então a sentença da desobediência era morte, porque quando tocares, diz a palavra que Eva morreria. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ó a sedução, olha a sedução, olha a proposta para Eva. Quando Eva deu uma proposta para a serpente mandou uma contraproposta para Eva. Não, Eva, pera lá, Deus está tentando te enganar, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pula lá, por favor. Ó a sedução da serpente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Quer dizer que a proposta do adversário é convincente, porque aquilo que ele direcionou Eva, aquilo que ele mostrou para Eva, talvez Eva não tinha nem visto ainda, talvez não tinha despertado nenhum sentimento, mas quando ele começa a propor para ela,
quando ele começa a fazer uma oferta para ela, é o que pode acontecer com alguém em relação a outra pessoa, né? Um sentimento, uma paixão por outra pessoa, gostar de outro homem que não é para gostar, gostar de uma mulher que não é para gostar. Talvez está vendo aquela árvore que é boa como Eva está vendo, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então quer dizer que a proposta do inimigo, do adversário aos teus olhos é convincente. Quer dizer, quando teus olhos olhar para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus, ele vai desejar. Luiz, o pecado é desejável. É desejável. Então, quando a serpente propõe para Eva, quando o diabo propõe para Eva, a Eva começa a olhar para a sua proposta. Eva começa a dar vazão à sua proposta. Eva começa a interessar pela proposta. Aleluia. E aí observamos que começa a decadência do casal, a perca da comunhão com Deus, a desobediência desse casal começa a partir daí. Então era agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Quem está induzido pelo diabo, quem está convencido, a estratégia vem aqui. Quem está induzido pelo diabo, induz outra pessoa com facilidade. Toma cuidado, olha para quem está contigo e diz: toma cuidado. Porque uma pessoa induzida, convencida a fazer o errado, ela tem um poder da persuasão. Porque Deus, quando falou lá no jardim, deu a ordem que de tudo podia comer, mas daquela árvore não. Quer dizer, é igual o cara que não contenta com a mulher dele, né? É o cara que não contenta com o que ele tem, né? Ele não tem olhos para dele, mas quando ele vê uma na rua, ele enche os olhos, né? Porque é agradável aos olhos. Ainda mais quando diz que o homem é pelos que ele gosta de uma mulher, é pelo olhar que ele é atraído, pela beleza física de uma mulher, é pelos olhos. Então, olha para o varão que está perto de você e fala assim: cuidado com os seus olhos. fala assim para ele: cuidado para onde vai olhar. Amém, irmãos? Diga assim: é perigoso. Então, quem é enganado, diga comigo, quem é enganado, engana com facilidade. E aí observamos então que, olha só, o que o inimigo propôs para Eva, dava para ela um crescimento, ela ia para um nível maior do que ela tinha, porque ia abrir a oportunidade de conhecer o lado mal, o bem e o mal, porque o bem Eva já conhecia, sim ou não? E agora a serpente diz que ela conheceria também o mal. Oh, irmãos, quem é que quer conhecer o mal? Ninguém. Mas a serpente, ela foi tão convincente que parece que para Eva era crescer. Parece que para Eva
era uma evolução. E aí o que Eva fez? Aceitou a proposta, comeu do fruto daquela árvore que não podia comer, levou para Adão, e Adão, sabendo que não era, porque Deus não falou diretamente com Eva, mas falou com Adão. Deus foi para Adão as diretrizes do jardim. Talvez por isso que a serpente não foi no Adão, foi na Eva. Talvez ela sentiu um pouco que seria mais difícil convencer Adão, porque Adão tinha recebido diretamente de Deus a ordenança. E aí observamos que a Eva aceita a proposta. Diga comigo, cuidado com as propostas que você recebe. Quem aqui vai diariamente dar uma vontade de não vir para o culto? Quem? Levanta a mão. Você acha que isso é uma proposta de Deus ou do inimigo? Um dia alguém falou assim: pastor, eu não fui na igreja domingo, mas foi de Deus eu não ter ido, porque... Falei, sério? Não dá para arrumar outra estratégia, não. Esse é para mim, irmão? Oh, glória a Deus. Amém ou não amém? Você acha que o inimigo, ele vai dizer assim para você: olha, não vai no culto não, porque não vai acontecer nada com você. Não fala não. Você fala, domingo eu vou. E às vezes domingo você também não consegue vir. Não estou falando que faltar um culto é pecado, viu, irmão? Não é isso não. Eu estou dizendo que a estratégia é muito sutil. Ela te apresenta algo lícito. Ela te apresenta algo que não vai lhe fazer mal. Ele te apresenta algo que foi desejável aos olhos e ao paladar. Você acha que se o diabo tivesse oferecido para Eva um limão, Eva não teria aceitado? Estou fora, esse troço azedo, esse trem ruim, né? Um giló, como diz o Teixeira, mas tem gente que vai num giló, que eu vou te falar. Gilózinho, né, pastora mesmo? Né, pastora? Então veja bem, queridos, cuidado com as propostas que o inimigo faz para tirar a tua comunhão, para diminuir teu tempo de comunhão com Deus, diminuir o teu tempo com a Sagrada Escritura, que é a tua bússola, que te dá direção, que te ensina a voltar para casa. Tirar a tua vontade, ou talvez a vontade já tirou, né, de nós, porque eu falo assim que para nós ler a Bíblia, não sei se o que acontece com você, para nós lermos a Bíblia, você tem que ter um esforço. Acontece com você assim ou não? Por quê, irmãos? Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Quem aqui gosta de ouvir a Deus, diga amém. Só um pouquinho. Quem gosta de ouvir a Deus, diga amém. Parece que toda a igreja, né? E por que para nós lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, sendo que eu gosto de ouvir a Deus, e por que eu tenho tanta dificuldade? Será que o inimigo também não está já bloqueando, roubando de nós esta comunhão com o Papai Celestial, que quer nos direcionar, nos ensinar, nos corrigir? Você lembra do texto que a senhora pregou, que a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para... Lembra do texto, pastora? Lembra do texto?
divinamente poderosa para ensinar, para corrigir, para redarguir. Segundo Timóteo, coloca aqui, querido, só para nós lembrarmos aqui o que é a palavra de Deus. Aquela que Deus tanto queria, porque qual é o pai que não tem prazer que o filho obedeça a sua voz? Levanta a mão. Qual é o pai? Aí, o pai disse é por aqui, o filho vai por aqui, né? Qual é o pai que tem prazer nisso? Nenhum de nós. O pai tem prazer. O pai tem prazer quando ele diz para a menina, né, para Débora, né, Débora? Ô Débora, vai lavar a vasilha para a mamãe. A Débora está lá no... Você gosta de zap, Débora? Não, no Facebook também não gosta. Então, pastor, eu não odeio o celular. Né, Débora? Instagram. Aí ela está lá no Instagram, está lá viajando no Instagram. Aí a mamãe grita lá: Débora, vem lavar o banheiro para a mamãe. A Débora para o Instagram. Já vou, mamãe. Põe o celular lá e vai lá obedecer mamãe. Deu até um arrepio aqui, né, mãe? Você ficaria triste ou feliz? Esse é o sentimento de Deus, irmãos. Ainda bem que Débora ajuda lá, né, Débora? Esse é o sentimento de Deus. Deus gostaria que nós então soubesse qual é a diretriz, qual é a sua vontade para nós, e nós simplesmente obedecesse. Mas eu também sei que eu só posso obedecer se eu sei das leis, se eu a conheço. Olha o que é a palavra, toda a escritura. Levanta a escritura aí para cima, vamos ver quem tem. Opa, está aumentando. Está aumentando. Segura junto com ele aí, irmão. Está muito grande, isso aí dá para os dois. Isso. Opa, tem bastante Bíblia na igreja, mas pode aumentar, não pode? Pode. Olha o que é essa Bíblia que eu e você tem uma dificuldade para lê-la, para ter intimidade com ela. Uns falam, eu não enxergo direito. Outros falam, eu não tenho tempo. Outros falam, eu não sei ler direito. Todo mundo vai arrumar uma desculpinha. Um dia desse a pastora pregou aqui, disse que uma das coisas que Deus não vai aceitar é desculpa naquele dia. Meu Jesus querido. Aí nós chega lá, Deus, poxa, até que eu gostaria de ter lido a sua Bíblia, mas eu só estudei até a 3ª série, Deus. Deus fala, tá bom então, meu filho, muito bem, tá perdoado. Parece que Deus está lá só esperando eu chegar com o meu pacotinho de desculpa, pôr na mesa dele, jogar lá. Está aí minhas desculpas, Senhor. E aí, a escritura, toda a escritura, isso aqui é a nossa Constituição. O que rege o nosso país? É a nossa Constituição. Os nossos governantes regem nossa nação pela Constituição, está escrito lá. É ou não é? Quem é mais sabido aqui, quem entende disso sabe. A Constituição é que rege nosso país. Sem ela, bagunça tudo. Ou se não obedecê-la, bagunça tudo. O que rege a lei do trânsito, né? São os estatutos do trânsito. Porque que montaram lá um estatuto e graças a Deus dá para ir, voltar, cruzar, né? Porque tem um semáforo. Lá na avenida tem lá, por exemplo, antes de um semáforo, não sei quantos metros que tem lá, uma placa dizendo a tantos metros tem um semáforo a 40 por hora. Quer dizer que se você passar 60 é porque nós fomos despreciantes, porque lá atrás tem uma placa dizendo não passa a 40, não passe a 60.
E se eu ultrapassar esse limite, significa que aquilo que era para me proteger passa a me punir. Quer dizer que daqui uns 30 dias, que automaticamente eu passei no semáforo, no farol, no semáforo mesmo, de 40 a 60, já vai gerar lá no Detran a multa do pastor Anderson. Passou a 60. É automático. Talvez não chegou na tua mão automático, mas que você já foi punido automaticamente, já. Isso é lei. Você foi avisado. Então veja bem, o que vai ser de nós? Aí você chega lá, não, o que você vai falar? Não, eu estava indo para o hospital morrendo, aí tive que passar. Não. Você vai arrumar uma desculpa, vai justificar? Não sei. E às vezes parece que nós também estamos assim. Vamos chegar lá e vamos justificar para Deus. Não, Deus. Aí o jovem, né? Porque o jovem, eu vou pegar no pé do jovem hoje. Eu preciso de uma igreja mais light, né? Porque uma igreja preta, parede preta, cheia de luz, porque eu gosto de culto mais badalado. Porque aqui a igreja Vida Nova é muito careta, né? Só tem velho aqui, olha, só tem velho, começando do pastor. Então eu tenho que pôr uma igreja que pula, né? Porque parece que a caminhada para o céu é essa. Mas o mesmo semáforo que me proíbe andar 60, proíbe ela também. Proíbe ela. Proíbe a Rafaela, proíbe a Leandra. Parece que o caminho do jovem para ir para o céu é mais fácil, tem que ser mais fácil do que o nosso. Tem que ter menos espinho, tem que ser mais fácil. Não, é porque lá na igreja é muito difícil. É muito difícil obedecer a Bíblia lá na igreja, porque o pastor prega tudo. Parece que tem um caminho paralelo. Tem um Jesus só para eles. Então parece que naquele dia vai ter um monte de desculpa. Mas aqui está dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir. Talvez é por isso que nós não estamos querendo muito ler. Talvez é por isso que muito crente não gosta de ler a Bíblia, ou não tem prazer nela, porque ela vai corrigir. Quer corrigir? Pegar o camarada e ó, você está errado, fulano, você está errado. Isso é correção. Para repreender, tem gente que não gosta de ser repreendido. A pregação hoje foi tudo para mim, porque o pastor sabia dizer o que. Se vira com Deus. Eu não retiro uma palavra que eu prego nesse altar, mesmo eu sabendo da tua vida. Mesmo eu sabendo. Pastor jogou indireto, eu joguei mesmo para vocês consertar. Porque aqui é que eu ensino minhas ovelhas, querido. Amém ou não amém? Jogou indireto, joguei mesmo, lá no você. Só não vou falar o nome do santo. A multa feita pelo policial cai na hora lá. Bateu aqui, caiu lá. Por que eu cheguei nisso, querido? Volta lá para o texto principal, meu queridão, por favor. Por que eu cheguei aqui falando a respeito disso? Porque Deus colocou um semáforo lá no jardim. Diz, olha, nessa você pode andar tanto, nessa tanto, mas nessa aqui não. Mexe ali, mexe aqui, mexe lá, ali, tá, mas aqui não. E assim é conosco também.
para colocar no homem um limite. É assim que Deus direciona o homem, ensina o homem. E aí observando, e viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então tudo aquilo que tira você, que me tira da presença do Senhor, é agradável. Amém? Talvez você falou um amém sem dizer um amém direito, porque você não entendeu. O que tirou Eva, a mesma coisa que protegia Eva no jardim, foi o que tirou. É ou não é? Então era agradável, era, aos olhos e ao paladar, era, mas não era para mexer lá. Então, e quando eu mexo naquilo que não é para mexer, quando eu toco no que não é para tocar, quando eu falo que não é para falar, quando eu procedo da maneira que não é para proceder, a punição vai ser automática. Irmãos, pastor, mas então Deus é ruim? Não. O governador não mandou, o prefeito não mandou a multa na sua casa porque ele é ruim. É porque você foi desobediente ao... Amém ou não amém? Então, não vamos sofrer as consequências porque Deus vai pesar a mão, é porque Deus vai pesar. Deus não pesa, ai de nós, irmãos, ai de quem? Meu Deus, não vou nem falar nisso. Deus está pesando a mão, tá não. A gente colhe do que planta. Os nossos atos de hoje trazem as consequências de amanhã. Se você fazer bons negócios hoje, claro que você vai ter sucesso amanhã. Mas faz burrada hoje para você ver amanhã a peia vai chegar. É igual comprar no cartão de crédito. Você compra no cartão de crédito, pensando, mas é tão bom comprar no cartão de crédito, né? Você vai lá, fica torcendo, passa. Passou. Vai feliz para casa, né? Sacola, faz igual a menina no shopping. Veio do shopping hoje, sacolada de treino. Comprou o que não precisava, porque a gente compra, quando compra fiado, a gente é incentivado, é induzido a comprar aquilo que a gente nem vai usar. Aí daqui 30 dias chega a fatura. Meu Deus do céu. Teixeira, ajuda eu a pagar, Teixeira, meu boleto. Comprei acima do que a lapada veio e vem. Assim é a nossa vida também, querido. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos deparar ante o tribunal de Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: te prepara. Às vezes você liga para mim e fala: pastor, hoje eu não vou no culto não, pastor, porque estou cansado. Tudo bem, meu filho, pode ficar descansando. Vai passar de boa. Não, pastor, domingo eu fiquei com preguiça, fui na casa do Joadir, domingo ainda pedi o Joadir de vir no culto. Já estou puxando a orelha de nego aqui. Porque tem crente que vai passear na casa do outro crente no domingo, aí não vem para o culto, porque impediu o caba de vir e ele também não veio. Como é que pode esse negócio? Pastor, está jogando em direta. Tô. É o único lugar que eu tenho para falar. Eu só não posso dar o nome dos santos. Para mim passou tudo bem. É claro que eu queria todo mundo aqui, né? Mas não vieram. Agora não sei se passa lá. Aleluia. Glória a Deus. Então, era desejável, a proposta é desejável, é convincente. Esses dias eu liguei para o irmão, sentindo falta, né? Porque hoje a gente tem os meios de ligar, mandar mensagem, ligar: irmão, estou sentindo sua falta no culto. Ele diz: pastor,
tem que trabalhar, né? Pagar as contas. Me tirou, como diz os meninos, me tirou de grandão, né? Como diz, se eu não trabalhar, o senhor vai pagar minha conta? Falei, irmão, mas cuidado, porque pode ser uma cilada aí, daqui a pouco você não dá conta de voltar para a igreja. E é o que aconteceu. Aí agora, pastor, vem cá me visitar. Até aí não tinha me dado nem endereço da casa dele. Agora já me passou tudo certinho. Aí se eu não for, eu sou ruim. Pastor, não está muito bom mais como era. Estou aqui fraquinho. Pastor, não vem aqui dar comidinha na minha boca, né? É assim que acontece. Então, é agradável, é convincente. A persuasão do inimigo, ela é terrível. Ela te convence com uma facilidade, porque é algo desejável. Ele não vai oferecer para você aquilo que você não goste, queridos, para roubar a tua comunhão com Deus. E deu também a Adão, e o infeliz comeu, né? E ele comeu com ela. Pula lá, por favor, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Quer dizer que aquilo que o diabo falou, aconteceu, ó. O contrário do que Eva pensou. Eva pensou que era uma progressão, mas aconteceu uma regressão. Então aquilo que você está pensando, não está acontecendo nada, não vai acontecer nada, está tudo bem, eu não oferto na igreja, não dizimo na igreja, está tudo bem, eu estou comendo, estou trabalhando, meu serviço está lá, estou recebendo, tá bom, porque tem um monte de gente que não dizima, tem suas razões de não dizimar, e ele acha que está tudo bem, né? Beleza. Mas o pastor vai lá na sua casa cobrar? Não, de jeito nenhum. Mas o inimigo é convincente. Não, eu não estou dizimando, não está me faltando nada, não está faltando comida na minha casa, não falta, o dinheirinho tem. O que eu posso fazer, queridos? Nada. Mas uma hora pode chegar, como chegou para Eva. Os olhos deles se abriram. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava o quê? Primeira coisa, que eles estavam nus. O que é esse nu aqui no tempo de hoje? É sem roupa? Na época era. Quando olharam, ai meu Deus do céu, tem um negócio aqui, tem que esconder. Antes não, andava. Não é, Luiz? Andava de boa, Adão, sendo um elefante, né? Eva também, tudo maravilhoso. Daqui a pouco Eva olhou, meu Deus do céu, tem um negócio aqui que também tem que esconder. Sentiram que estava nu. Mas hoje o que significa a nudez? A ausência de Deus na vida. Irmãos, ai que dor, quando o homem diz, Deus já não está comigo, pastor, já não sinto mais a presença de Deus na minha vida. Isso é a maior decadência e o degrau mais baixo que um homem pode chegar na vida. Não é quando o dinheiro dele acaba, não é quando falta o arroz no celeiro, irmã Silvia. Não é quando falta a saúde, irmã Silvia. Mas é quando a gente olha e já não sente mais, irmã, a presença de Deus na vida. Ele não tem onde recorrer. Quando falta o dinheiro, eu ligo para o Teixeira, presta duzentão. Teixeira diz, manda o Pix agora, pastor. Resolveu minha vida, dentro da minha necessidade. Mas enquanto falta a graça, Milene, a dor que nós sentimos na alma, que não tem outro remédio que cura,
que sara. É a dor da ausência de Deus. Agora só pode sentir a ausência quem já teve a presença. Quem nunca teve a presença não sabe o que é ausência, porque nunca teve a presença. E a primeira coisa que o diabo roubou de Eva, roubou de Adão, e rouba também de nós, quando eu vou aderir ao seu propósito, à sua oferta indecente, para mim não fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E a primeira coisa foi roubar deles esta convicção que eles tinham, essa graça que tinha sobre eles. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Pula lá, por favor. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. É muito simples fazer o que Deus não quer que eu faça. É muito simples. Como foi para Eva, aceitar ou recusar. Eva podia ter recusado, mas aceitou. Assim é eu e você. Quando o inimigo propor algo que vai ser pertinente, está precisando de dinheiro, o cara chega para você e diz: leve essas 500 gramas ali para mim, rapidinho, Milão. Só chega e entrega para o fulano, para o Betão. Aí o Ayrton diz: puxa, preciso pagar a minha prestação amanhã. E é 999. O cara foi oferecer o Milão. Aí ele fala: o quê? É de Deus. A proposta veio na hora, segundo a minha necessidade. Convincente. Aí o Ayrton aceita, mas ali na esquina tem uma blitz. O Ayrton já vai suar frio, porque já está com o negócio, né? O policial já vai ver, tem treta aí, olha o jeito dele, preocupado. É o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus: alô, cadê você? Porque vai chegar a hora. Você pode fazer o que você quiser, mas daqui a pouco Deus vai te visitar e vai perguntar para você: cadê você, Adão? Aí você vai justificar, viu, Leandra? Para Deus. Viu, Rafaelinha, bonitinha? Olha, Deus, eu era novinha, bonitinha. E eu levava assim mesmo, sabe? Porque era tão difícil. Os menininhos bonitinhos no meu pé toda hora, pastor. Oh, Deus, não é pastor não, Deus, né? Os menininhos da escola, pastor, toda hora. Que é assim que fica, né? As propostas para roubar a comunhão, as propostas para te deixar nu sem a presença, nu é sem a graça, nu é a ausência. E aí o Senhor chegou a hora. Então você pode dar as desculpas que você quiser. Você pode ser só um frequentador da igreja. Você pode ouvir tudo que prega aqui e dizer: eu quero saber do que o pastor está pregando, rapaz. Quem cuida da minha vida sou eu, claro. Tem uns slogans nos para-brisa, dos carros que Deus deu a vida, para que cada um de nós cuidamos bem dela. Já viram isso? Quem cuida sou eu.
E se eu não equiparar minha vida com a palavra, eu vou chegar como Eva. Eva foi persuadida, foi iludida e caiu na proposta do adversário. Primeira coisa que o diabo roubou foi a presença de Deus na vida dela, porque a nudez foi instantaneamente. Então daqui a pouco você está com aquela angústia, ai, não sei de onde que vem essa angústia. Ai, o que está acontecendo comigo? A ausência de Deus. Ah, pastor, não sinto mais vontade de ir na igreja e não dou conta de ir. Porque quando o Espírito Santo está conosco, Anderson, eu também não sinto vontade, mas eu venho assim mesmo. Porque obedecer, é igual eu falei para a Débora aqui, nem sempre a Débora vai, tá bom mamãe, vou lá lavar o banheiro sim. Débora vai dar um tapa no banco. Poxa, mas só tem eu nessa casa, cadê a outra menina? Como é que você chama ela? Samile! Por que não manda a Samile? Por que não manda o gurizinho? Como é que chama o gurizinho? Hã? Por que não manda o João também? Vai mandar só eu. Mas só tem ela lá. Mas vai. Não é bate uma porta aqui, bate outra, mas vai. A Bíblia diz que tinha um pai que tinha 2 filhos. Mandou os 2 ir, um disse que ia e não foi. E o outro disse que não ia e foi. Aí Jesus perguntou, qual os 2 filhos obedeceu? Aquele que diz, não vou, mas foi. É porque nem sempre, Marquinhos, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas mesmo sem querer, eu preciso fazer. Porque é o que me sustenta. Amém ou não amém? Então na viração do dia foi lá Deus falar com eles. Deixa eu lá ver meus meninos. Pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quer dizer que todos que faz alguma coisa errada escondido vai precisar viver escondendo. É igual o marido que tem alguma coisa no celular que a esposa não pode ver. Ai do dia que ele for para o serviço e esquecer o celular, volta na hora. Se tiver de ônibus, puxa a campainha, desce no próximo ponto, pega um Uber e volta para buscar o celular. Vai que a esposa descobre a senha, porque a esposa não sabe a senha. Marido que tem coisa escondida no celular, a esposa não sabe senha. Sabe não. Se brincar é a digital do dedão para desbloquear. Porque não pode abrir o celular, porque vai que esqueci de apagar alguma coisa. E a mulher também, queridos. É sério isso, não é? Nós aprendemos no Casados isso. Todo marido que esconde alguma coisa da mulher vai viver fugitivo, correndo o risco de qualquer hora. Adão e Eva fez escondido, mas chegou uma hora que Deus chegou lá. Adão, oi, ao diálogo. Chegou a hora de explicar. Está vendo? Então para mim você vai explicar. Tudo bem, querido. Tudo bem, querida. Pastor, vou desviar. Tudo bem, querido. Tudo bem. Vou mudar de igreja. Tudo bem. Nossa igreja não está muito boa mais. Já prega coisa que eu não estou gostando mais. As mensagens já não alimentam mais meu ego, né? Não alimenta mais. A pregação está meia dura. Vou lá para a Universal. Vai. Pensa que lá não tem peia também? Tem. Ah, vou lá para a Graça então. Vai. Vou lá para a Assembleia.
Também vai. É a mesma Bíblia, a mesma lapada. Vai mudar o costume, mas que a lapada da palavra vem para nos corrigir. Para que serve a igreja? Põe lá de novo, querido. Volta lá naquele texto que eu já esqueci o... 2 Timóteo. Quem não pregar essa palavra aqui, a igreja que não pregar isso aqui, está fora do contexto. Um dia alguém chegar para me convidar na igreja e dizer: pastor, eu convidar o senhor para a nossa festa, mas lá na igreja não tem doutrina não, viu? Eu falei: então eu não vou lá não, filha. A igreja que não tem doutrina anda em qual direção? Nossa igreja pode não ter uso e costume, mas que tem doutrina, tem. O que está aqui dentro eu prego para vocês, o que não está aqui eu não prego. Isso é doutrina. Isso aqui dirige a igreja, não é usos e costume. Agora as irmãs da Vida Nova de Jesus não podem cortar o cabelo porque é doutrina, não. Usos e costumes. Não leva ninguém, não tira ninguém do céu também. Não leva, não põe nem tira. Porque se colocasse no céu, não precisava de Jesus vir morrer. É só deixar o cabelo crescer, pronto. É por isso que a igreja no começo, olha só, você aceitava Jesus, você tinha que jogar tudo quanto é bermuda, short, camiseta, dependendo do sapato também joga tudo fora. Agora você tem que pôr uma camisa de manga comprida, abotoar a camisa até aqui no gogó, né? Se puder já põe um terno e uma gravata e vem, porque o salvo só anda assim. É assim que aprendia. A igreja por fora, maravilhosa, lindona, perfumada. Oh, igreja linda. Mas por dentro, disse Jesus, sepulcro, caiado, podre. Converteu por fora, casca. Pisa no pé para você ver. Esses dias alguém dessa igreja foi convidado por um povo de outra igreja para ir no culto lá. Eu acho engraçado quando vem essas coisas. Tem uns irmãos que fazem igual aquela propaganda. Tramontina, faca, já leva a faca e corta para... Acabou. Porque tem uns crentes, quando descobre que você é crente e não é da igreja dele, ele quer te levar para lá. É diferente de nós. Se eu descubro que você é crente, eu quero que você fique lá na sua igreja, firme, ajudando seu pastor. Mas também não gosto que ninguém convida os meus crentes para ir, meus não, os daqui para ir para lá. Eu falo porque nós não temos tempo, né, irmão? Nem de congregar aqui direito, nós vamos congregar na igreja dos outros ainda. Eu sempre falo que os crentes da igreja Vida Nova de Jesus, deu vontade de ir em algum lugar quando não tem culto, pega a sua biblinha e vai visitar o vizinho. Vai lá fazer um culto com ele. Vai lá para um lar de paz. Você vai ver o resultado positivo que isso vai trazer para você. Aí a gente vai na igreja dos outros, chegar lá, você entra como ninguém e sai como ninguém, pior do que entrou. Parece que você é um zero à esquerda. Então eu ensino essa igreja, é crente, deixa ele lá, não convida nem para o culto, nem para visitar. Os irmãos daqui já sabem. Não convida nem para visitar, porque vai que o culto dele é o mesmo daqui. Aí você convida o infeliz, aí ele gosta aqui da igreja, aí ele sai de lá para vir, porque no começo a gente apaixona, não é? Não é assim quando a senhora conheceu o Pérola Negra, irmã? A senhora apaixonou por ele, aquela paixão, meu Deus do céu. Mas depois o negócio vai ficando preto no branco. Aí já vai tendo as rusguinhas, não é? Que a gente vai se conhecendo, porque a paixão precisa virar amor. Não é, irmão? Quando está apaixonado, mora debaixo da ponte com o caba. Foi que casa não. Você tem que arrumar essa casa, reforma essa casa, mobília essa casa. Antes morava debaixo da ponte, agora tem, né? Muda tudo. Então tem crente, James, que vem, chega aquele vê nós, tudo uma benção aqui, o povo. Aí ele apaixona,
Mas aí daqui a pouco a lapa começa. E às vezes não é de acordo com o que ele pensa. E aí já vai esfriando. Já vai, essa igreja aqui já não é igual eu pensava. Quer dizer, mas lá ele aprendeu a viver na coleira. Aqui não, aqui todo crente é livre. Aqui todo crente é livre, Milene. Pastor não sai por aí cobrando, dando prova para você, dando 6 meses de banco por você. Não, de jeito nenhum. Você nunca vai receber isso aqui. Nunca. Eu vou te ensinar a não pecar. E se você pecar e você vir, eu vou orar com você. E nós vamos orar junto. E eu vou continuar abraçando você e te ensinando. E estar junto com você. É isso que eu vou fazer. Aleluia. Porque o meu prazer é que você não continue na prática do pecado. E aí, Léo, eu contribuí para o ruim dele, não para o melhor. Aí ele já saiu de lá. Poxa, mas será que eu vou voltar lá para o meu pastor de novo? Pedi para ele, porque é difícil voltar, irmãos. E às vezes ele pode se perder no caminho. Não se adaptou aqui, porque eu falo que igreja é igual carapuça. Tem que servir. Quando as pessoas vêm para cá, eu falo, olha, conhece a igreja primeiro, para depois você vir aqui dizer, eu quero fazer parte dessa igreja. Você já conheceu ela, sabe quem é, costumes dela, como funciona, as doutrinas e os usos e costumes, para você integrar nela e crescer junto com ela. Amém ou não amém? Então vamos lá, voltando aqui para o texto. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender. É isso que nós pregamos aqui. Quem é ensinado por essa palavra aqui dentro dessa igreja, diga amém. Toda quinta, todo domingo você é ensinado aqui com essa palavra? É ensinado ou não é? Aleluia. Todos vocês é repreendido aqui por essa palavra, é ou não é? Diga amém, quem é? Todos vocês é corrigido por essa palavra aqui dentro ou não? Sim, né? Todos vocês é instruído na palavra aqui ou não? Sim, é para isso que serve a palavra. E o que tiver aqui dentro nós vamos pregar para você com esse objetivo. Volta no texto para nós encerrar, queridos. Oh, glória. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pula lá. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Oh, irmãos, não fique escondendo entre as árvores do jardim. Pula lá, por favor, versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Vem cá, Adão, ajusta a conta. Fez o que, Adão? Vamos ver o que Adão fez. Pula lá, querido, versículo de número 11. Já pulou? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e senti e temi, porque estava nu. Esse temor aí é medo, viu? Nesse contexto aqui. Escondi. Olha a decadência. Enquanto Deus anteriormente chegava: olá, Adão. Olá, tudo bem, Adão? Já terminou de pôr nome nos bichos, Adão? Já. O que você está achando de Eva? Oh, Deus, não tinha outra melhor. Boa demais. Morenona. Não tem outra mulher aqui no jardim mais bonita do que ela, que só tinha ela. Gostei demais. Não olho para outra. É assim que os Adão têm. No jardim é só ela que existe. Como diz o Cantares, pode até ter outras mulheres mais bonitas do que você, mas excelente como tu
não existe. Glória a Deus. Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Ó, a pergunta difícil, hein? E aí? Então disse Adão, pulou, irmão? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. É que engana sendo que eu já sei. Eva não sabia? Não teve justificativa. Porque ela sabia. Lá na prosa das duas, Eva sabia. É como nós. Você pensa que quando a gente erra, a gente não sabe que está errado? Sabe. Sabe que uma das coisas que todos nós vamos ser julgados, sabe qual que é além da palavra? Consciência. Ninguém escapa disso aqui. Diga comigo, consciência. Consciência diz para você se é certo ou se é errado. A consciência. Por isso que tem gente que não tem paz com o travesseiro. Porque ele leva para a cama uma consciência pesada do que fez. Não fala para a esposa, não fala para o irmão, para o fulano, para o ciclano. Esconde de todo mundo, mas não esconde de Deus. Ele e a sua consciência. Martelando. Ele sabe tudo que está escondido. E ele sabe que Deus também sabe. Agora, sabe qual que é o maior problema? É que ao invés de resolver o problema, tentou transferir o problema. E nós, quando erramos, queremos culpar alguém pelo nosso erro. E Deus olhando para nós dizendo: seu frouxo, por que não arrepende? Por que não pede perdão? Então, o Adão culpou a mulher e a mulher a serpente. Enganou e eu comi. Vamos lá, pula mais um só para nós terminarmos. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. E aí veio a sentença. Eva recebeu a sentença de ter a multiplicação das dores de parto, e o Adão a sentença por do suor, agora tem que trabalhar, lavrar a terra e tal, e tal, e tal, e tal. Acabou com o projeto, acabou com o plano, acabou com a alegria, acabou com a comunhão. Não deixa Satanás roubar a tua comunhão. Fica esperto. Fica esperto. Aleluia. Para que o inimigo não tenha acesso livre com a sua permissão. O inimigo só faz o crente pecar se o crente quiser. Aleluia. É a única forma que o inimigo tem para entrelaçar um crente, é levando ele ao pecado. Vocês viram aqui naquela dinâmica feita aqui pela Daiane, pastor Isabel, Jaqueline, sobre os cordões, né, que entrelaçaram, aquilo é o pecado. E só tem um jeito de sair dele: arrependendo do seu pecado, recorrendo a Jesus, que é poderoso para perdoar. Aleluia. Porque Jesus veio para isso, para perdoar o teu pecado. Aleluia. Não foi apenas para olhar você sendo punido, chicoteado pela prática do pecado, aleluia, mas também para perdoar os teus pecados, aleluia. Veja bem para que Jesus veio. Quando nós lemos em Romanos 5:20,
Aleluia. Romanos 5:20. Ele prometeu, Jesus prometeu, que ainda que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem é tirado. Quer dizer que ainda que você pecou, que você errou, aleluia, olha aqui, ó, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Hoje você tem a oportunidade, mesmo olhando para si, vendo que pecou, que errou, que cometeu um pecado, que tem um pecado escondido, tem um Deus querendo te perdoar. Onde abundou o pecado, ainda que você deu liberdade para ele, mas a graça de Cristo Jesus quer superabundar na tua vida, quer devolver para você de novo o contato com Jesus, com Deus outra vez. Ele quer restituir, ele quer restaurar, ele quer apagar, ele quer destruir as obras do diabo. Lá em 1 João, Wanderson, capítulo 3, versículo 8, a seguir, vamos ver aqui: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. Jesus manifestou, aleluia, para destruir o pecado na minha vida e na tua vida. Não deixa ele fazer de você escravo, aleluia, mas renda-se a Jesus todo dia, aleluia, para que ele possa te dar graça, vitória e te fazer prosperar. Isaías de número 53, versículo 1, eu quero que você leia comigo e toma posse disso. Ainda que o inimigo quer roubar a tua comunhão com Deus, ainda que ele quer fazer você sair ou quer tirar você do jardim, mas Deus quer te manter no jardim dele, alimentado pela graça, pela comunhão, aleluia, que ele quer todo tempo, toda hora, aleluia, descer no teu jardim, falar com você e você com ele, você e Deus estar em paz, andarem como um acordo o tempo todo. Quem deu crédito à nossa pregação, aleluia, e a quem se manifestou o braço do Senhor, versículo 2, oh, louvado seja o nome do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Versículo de número 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Pula lá, por favor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Pula lá. Oh, louvado seja Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz agora, que te dá a paz, querido, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. O castigo que o pecado agora implantava sobre você, que era a tua nudez, que era a ausência da presença do Senhor, que era a morte, segundo Paulo escreveu, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, para nós encerrarmos, nós vamos para João no capítulo 1 e no versículo 11 e 12, para nós encerrarmos essa pregação nesta noite. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12, oh, louvado seja Deus, diga todos agora comigo: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer restaurar. Pode aplaudir, aplaude a Ele, porque Satanás pensou que tinha vencido você quando te levou para a prática do pecado, quando te enganou, aleluia, mas Jesus Cristo manifestou com poder, com glória, para dizer: meu filho, ainda que você errou, mas eu te amo. E a Bíblia diz, quando lemos o capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, a qual você também conhece esse texto, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo. Diga: porque Deus me amou.
Diga mais forte: porque Deus me amou, ainda pecador. O diabo pensou que Deus ia te odiar. O diabo pensou que te levando ao pecado, aleluia, ia te tirar para sempre do jardim. Diga comigo: mas ele perdeu. Diga: eu estou no jardim outra vez. Diga assim: foi restaurado a minha comunhão com Deus. Diga assim: eu posso falar com Ele de novo. Diga assim: Adão perdeu, mas eu recebi de volta. Diga: eu posso falar com meu Deus. Quem pode falar assim: Deus, eu posso falar contigo? Diga assim: tu podes me ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então olha para esse texto, porque Deus te amou, aleluia, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho em resgate, para perdoar os teus pecados, para te devolver o jardim. Jardim é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é restaurar e restituir a minha e a tua comunhão com Deus. Não deixa Satanás com a sua audácia, não deixa Satanás com a tua proposta indecente, aquilo que é desejável aos teus olhos e é agradável ao paladar, para roubar a tua comunhão com Deus, para deixar você angustiado e separado de Deus. Lembra disso aqui sempre, que Ele te amou, não importando a tua condição de vida, quem você é e quem você foi, mas Ele deu aqui um resgate para você, dando Jesus de Nazaré, dando seu Filho, que no princípio Ele era o verbo estava com Deus e era Deus. Jesus não precisava vir aqui, Ele poderia muito bem olhar para mim, para você e dizer: se vira, negão, como diz a Tânia. Mas o Senhor, dizendo esta palavra, me amou. Ele amou você, Ele pegou algo que Ele tinha de precioso e demonstrou para você que Ele te ama. E o que é que você e eu podemos falar? Jesus, eu faço isso porque eu te amo. Jesus, eu obedeço a tua palavra porque eu te amo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a tua declaração de amor para com teu Deus que te amou incondicionalmente? Qual é a tua condição de amor? Aleluia. Ou você só fala que ama? É assim que você contenda seu cônjuge, dizendo: eu te amo? Ou é tendo uma prática? O que adianta você dizer eu te amo, mas todo dia você dá uma surra nela? Não estou nem falando fisicamente, porque aqui ninguém bate fisicamente, porque senão chama a polícia para ele e põe ele na cadeia. Aleluia. Mas o próprio Jesus, no capítulo de número 14, Wanderson, não sei se 23, se eu não estiver enganado. Às vezes nós ficamos dando para Jesus um amor frajuta, enquanto Ele nos amou, dando o melhor dele para nós. Mesmo que eu merecia a morte, Paulão, mas Ele amou e demonstrou isso. (23), querido, acho que 22, começar do 22, se eu não tiver errado. Se eu tiver errado, pula mais um, por favor. Isso. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, quem ama Jesus, diga amém. Mais forte: quem ama Jesus, diga amém. Quem ama Jesus, diga eu amo e vou demonstrar isso. Diga assim: porque palavra convence ninguém. Mas a palavra está dizendo: se alguém, Jesus dizendo, se alguém me ama, guardará a minha. Parece que eu estou fechando no começo. E quando eu não guardo a palavra dele, significa que eu não, com as minhas atitudes, posso até falar que amo, mas a minha atitude é contrária. Falo que amo, mas não amo. Falo que sou, mas não sou.
Quantos crentes diz que é crente, mas na prática não é? Quantos crentes que diz que é salvo, mas não tem salvação? Não estou falando de nós, estou falando do contexto geral. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você está vendo por quê que o diabo não quer você ter comunhão com a palavra? Porque se você descobrir, você tem uma chance de obedecer. Se você descobre aqui dentro, você pode obedecer, você pode guardar. Mas se você não sabe, como é que você vai guardar uma coisa que você não sabe ou não tem? Então é isso que está acontecendo conosco. Porque que o diabo tem quase que zerado a nossa vida no quesito leitura da sua palavra, para mim provar com a minha atitude que eu não amo Jesus. Porque quando eu não amo, eu não guardo. Ah, pastor, mas eu sou da igreja tal. Tem gente que bate no peito, eu sou da igreja fulana de tal. Se a igreja salvasse alguém, não precisava de Jesus ter vindo morrer. Que eu fico pé da vida. Eu só não brigo porque crente não pode brigar. Porque tem um povo que eu vou te contar, Marquinhos. Nenhuma igreja serve para ele. Daqui a pouco nem um céu não serve. Porque chega lá, ele vai encontrar o pastor antes lá no céu. E aí? Não, nesse céu aqui eu não entro não. O pastor antes está aí. Eu não gosto desse camarão. Geraldo, não, Geraldo está no céu? Não. Ó Deus, pode pôr eu no outro céu. Porque nesse aqui Geraldo está aí. Não falo com esse cara. Converso com esse careca. Quero distância dele. Aí Deus vai falar assim: não, meu filho, tem um lugarzinho lá para aqueles que não perdoam, para os crentes que não perdoam. Tem um lugarzinho, tem mesmo, lá no inferno. Pastor, mas o senhor está muito duro. Isso é Bíblia. E se eu não falar para vocês, quem vai falar que sou pastor? A Bíblia diz que quem não perdoa também não vai ser perdoado. Aí você imagina todos os pecados que você cometeu até hoje, você levando para a presença de Jesus. Você não foi perdoado. Aí você leva essa bagagem, essa mala de pecado. Imagina quando abrir. Mas o cara cometeu o crime. A Vossa Excelência precisa dar a sentença para ele, que tal, na lei tal, no artigo tal, ele cometeu o crime, ele tem que ser condenado. Aí ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, você tem um advogado. Aí o advogado de defesa entra, mas tem uma coisa. Ele de fato mereceu a condenação, de fato mereceu a morte, mas eu morri no lugar dele. De fato mereci ir para a cadeia, mas eu fui preso, fui injustiçado, fui ferido pelas transgressões dele. Eu paguei e eu dei a carta de alforria para ele. Eu paguei por ele. Aleluia, aleluia. Então por isso, se você ama Jesus, esse que morreu por você e que te justifica todo dia diante de Deus, diante dos nossos delitos, das nossas falhas, está aqui representando a mim e a você. Se você ama Ele, guarda a palavra dele, começa a ler a palavra, começa a ter uma intimidade com ela, começa a aprender qual é a vontade dele, o que é que Ele quer que você faça.
aleluia, guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele, nele faremos morada. Ó igreja do Senhor, aleluia, o Senhor quer estreitar a intimidade comigo e com você. Não perca mais tempo. Lembra que um dia, assim como Adão chegou o dia dele, o Senhor também vai nos chamar. Ele vai te chamar pelo nome. Fica de pé, por favor.